Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre a trava de alta com put, tá bom? Então aproveitando, se inscreve, curte, comenta aqui embaixo, tá? Suas dúvidas e compartilha para quem você acredita que esse conteúdo vai ser útil também. Um outro ponto, tá? Só frisando de novo, aqui a gente sempre vai priorizar as operações vendo ela no gráfico, não só no gráfico de payoff, ele é muito importante, mas no gráfico também da ação. Esse entendimento fica muito mais didático, fica muito mais fácil do que eu vim aqui, vocês assistirem um vídeo com várias tipos de opções, calls, puts, códigos, enfim, e a gente olhando no gráfico, o nosso entendimento fica muito mais fácil. Então, resumindo, o que é uma alta com put, né? Nada mais é do que uma venda de uma put, a compra de outra put com a mesma validade, tá? A mesma data de exercício, mas com um preço de strike menor, tá bom? Então a gente vai ganhar nessa diferença. Vamos lá para o próximo slide. O que acontece, né, com uma trava de alta com put? O nosso risco e a nossa recompensa, eles são limitados, então você vai saber disso assim que entrar na operação, o seu risco máximo e o seu lucro máximo. E o nosso lucro máximo, ele é o prêmio que a gente já recebe no começo. Então, quando você tá montando a operação, por ela ser com put, você já recebe esse prêmio no início. Esse é o máximo. Se aumentar a volatilidade, se o preço do papel aumentar muito, cair muito, enfim, o nosso lucro continua igual, tá bom? A gente não vai ganhar mais. Se a gente errar, a gente tem um lado positivo nessa estratégia, né? Porque dependendo do strike que você escolher, você tem uma margem para esse erro. Então a ação de repente pode até cair ali 2%, 3%, 4% e você ainda continua com um lucro máximo ou um lucro quase que máximo, tá bom? E o prejuízo, né, e a perda máxima, elas são limitadas com a compra da opção de venda, tá? Então a gente vende a put para ganhar esse dinheiro e a gente compra a put para poder travar o nosso risco, perfeito? Depois é legal a gente comparar, a gente vai colocar um vídeo aqui no canal também, comparando essa estratégia com call, tá bom? O que é a diferença? O nosso lucro é igual, tá? Só que as calls a gente vai recebendo esse valor com o decorrer do tempo, tá? Conforme as opções vão chegando próximos do vencimento, a gente recebe esse valor. E a put a gente já recebe ele de uma vez, assim que monta a operação. Qual a nossa perda máxima e nosso lucro máximo? A gente já sabe disso quando entrar na operação. Então eu sei quanto eu vou ganhar, qual que é meu risco, tá? O quanto eu vou perder se a ação for contra esse meu estudo, tá? A gente vai entender isso muito melhor quando eu abrir aqui o gráfico. O bom dessa trava é que ela minimiza o efeito negativo aí das gregas. Algumas gregas elas são negativas nessa operação e a gente não precisa de dinheiro em conta para poder fazer essa operação. A gente só precisa de garantia. Então você tem ali algum ativo, algumas ações. Por ser renda variável, ela vai ter um deságio, né? Mas se você tiver alguma renda fixa ali, você joga. A maioria das corretoras elas pegam 100% desse valor como garantia. Perfeito? Agora o lucro e o prejuízo, né? Esse manejo. A gente vai ganhar na diferença, tá? Entre os strikes. O que é legal a gente fazer o exercício também? Pega um strike maior, pega um strike menor. Conforme a gente vai abrindo esse distanciamento dele, vai alterando significativamente no nosso lucro, tá? Então é legal quando você for montar uma trava, você escolheu dois strikes ali, dá uma olhadinha, um strike para cima e um strike para baixo de cada opção. De repente você consegue se expor menos e ter um percentual de lucro maior. A volatilidade e o tempo, eles podem interferir nessa nossa operação? A volatilidade ela pode afetar uma opção, tá? Mais do que a outra, porque a gente tem essa divergência de strikes. Então, de repente, um strike que está mais próximo do valor do ativo, conforme esse ativo se aproxima ou se distancia desse strike mais próximo, ele vai sofrer mais com a volatilidade do que um strike que está mais distante. E o tempo ele ajuda a nossa posição, tá? É pouco, mas ele ajuda. Se a gente tiver uma opção vendida, não a seco, coberto, pelo amor de Deus, mas se a gente tiver uma opção vendida de put, o tempo vai correr muito ao nosso favor. Aqui nem tanto, tá? Porque a gente trabalha com duas. E agora vamos lá para a prática, né? Vamos abrir aqui o site do opções.net e a gente vai abrir também, super importante, o gráfico da ação, o entendimento. Vocês vão ver que fica muito mais fácil. Vamos lá, já estou aqui com o site aberto. Vamos aqui, opções.
grade de opções em tempo real. Eu vou pegar o exemplo da Vale, porque ela tem bastante liquidez e agora essa semana ela fez um topo ali, retornou um pouco o valor, vai ficar muito melhor para a gente conseguir entender. E o que eu quero falar também nessa questão de operar olhando o gráfico, para a gente pegar pontos de suporte e resistência. Price action ajuda muito aqui nas operações, tá? Em opções. Então, vamos lá. Vale. Vamos pegar aqui as puts, né? São elas que interessam aqui pra gente. Agora, isso aqui tá com atraso de um dia, tá? Com esse valor aqui, é interessante a gente pegar alguns strikes, algumas opções próximas desse valor primeiro para exemplificar e depois a gente já vai correr direto para o gráfico. Então eu vou escolher essa daqui com strike 112,10 e eu vou pegar essa outra aqui, 113,10. Vamos aqui criar uma estratégia. A gente vai comprar a opção com strike menor e a gente vai vender a opção com strike maior. Vamos tirar esse delta, vou deixar só o payoff do dia do vencimento para a gente olhar melhor. Então, tá vendo que vai entrar aqui na nossa conta R$430. Esse é o nosso lucro máximo da operação. Pode aumentar a volatilidade, pode diminuir, o ativo pode estourar para R$147. Esse é o nosso lucro máximo. Tá aqui, R$143. Vocês estão vendo a cotação ali, né? 128,43, 130, 133, o nosso lucro não muda. E o nosso prejuízo também ele não muda. R$570 se o preço da ação, que está aqui no eixo X, né? Se o preço da ação oscilar para baixo, hoje ela está em 114,80. Se ela oscilar aqui, o nosso limite de prejuízo são R$570. Aqui a gente está com uma margem excelente de lucro. Ó, nossa, 75% de lucro, é um lucro considerável. Agora, vamos ver essa operação aqui no gráfico para entender, conforme a movimentação de preços, o que vai acontecer com o nosso capital. Vou abrir aqui. Certo. Aqui eu estou com um gráfico diário de Vale. Os candles brancos positivos, pretos negativos. Esse vermelho aqui é uma regra de coloração que eu coloquei, pode ignorar. Então o que eu tinha falado, né, nesses últimos dias, a Vale ela fez esse topo aqui, ó, né? Depois fez um topinho mais baixo, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então isso daqui a gente prevê aí uma tendência de baixa ou uma resistência interessante para a gente conseguir operar. Vamos colocar algumas linhas aqui. Linha não, vamos colocar um retângulo aqui nesse topo para poder chamar a nossa atenção, tá? Para operar. E vamos colocar as linhas naqueles strikes que a gente selecionou. Então foi um de 112,10. Vamos achar aqui 112,10. Vamos mexer aqui, é mais fácil. Cadê? Aqui. 112,10. Certo? E o outro foi no 113,10. R$1 de diferença. 113,10. Opa, e 10. Certo. Vou chegar mais perto aqui. Tá? Esse é o preço da Vale agora. O mercado está quase fechando, são 5h26 da tarde. Talvez tenha alguma movimentação aqui, tá? Ela está em 112,90. Então o que vai acontecer? Nessa nossa estratégia, tá? Tá vendo essa linha branca aqui, ó? 115, aqui é o meu cursor, tá bom? Presta atenção nele. Então, aqui é o valor do ativo agora, 112,90, tá? Se ele ficar acima dessa linha, se o preço ficar acima dessa linha amarela, a gente tem lucro total. Conforme ele entra nessa zona entre as linhas amarelas, o nosso lucro vai diminuindo, ó, o preço está caindo, né? Nosso lucro vai diminuindo, vai chegando num prejuízo,
E quando ele chega nessa linha aqui, que é o preço da ação em 112,10, é o nosso prejuízo máximo. Tá? A ação aqui ela pode derreter para 102, 98, que a gente só vai perder aquilo. Tá? Agora, o que é interessante, que eu vejo como sendo um auxílio muito bom para as operações e que o retorno nele é excelente. A gente trabalhou com esses valores de strike, né, 113 e 112, simplesmente porque eles estavam mais próximos do preço, eles estavam em TM. O que eu acho interessante aqui da gente fazer, que o nosso retorno é muito bom. Tá vendo que isso aqui é princípio básico de price action, depois a gente pode até se aprofundar numa aula, mas a gente tem topos e fundos, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Todo suporte, toda resistência, aliás, ela é uma área de briga de preço e que tende a ser um ponto que o preço respeita, né? Tá vendo esse daqui onde essa barra verde parou? Esse suporte, ele já foi um suporte aqui no passado e foi próximo dessa resistência aqui no passado também. Então, se a gente escolher esses strikes baseando nesses apoios, né, do preço, ó, vamos descer essa linha para cá. Tá vendo que a gente tem um topo aqui, a gente tem um fundo aqui que parou, aqui ele passou direto, mas já voltou, mas segurou bem nessa região, né? Vamos trazer aqui um outro retângulo para a gente poder enxergar melhor. Aqui é uma zona interessante de briga do preço, né? Que pode trazer uma segurança para a gente de negociação. Então vamos buscar strike nessa região. Tanto para essa opção mais barata que a gente compra, né? Quanto para a opção mais cara que a gente venda, porque a gente quer trabalhar no preço mais seguro. Vamos trazer ó, a nossa linha aqui que a gente vai comprar, ou perdão, que a gente vai vender a nossa opção aqui, ó. Tá vendo que aqui é uma área de briga? Ó. O preço veio, bateu e subiu. Aqui passou, mas ele veio, respeitou, tá lá em cima. Óbvio que o nosso lucro vai ser menor, mas a nossa segurança também vai ser maior. Então vamos procurar algum strike lá no site em torno de 110,50, 108,97, pode ser até 109. Então 110,50 e 109. Vamos voltar para lá. 110,50 e 109. Ó, 109,10, 110,50 não tem. Ou a gente trabalha com 110,10 ou 111,10. Vamos trabalhar nesses dois aqui. Vamos criar estratégia. Tá? Esquece esse. Então a gente vai comprar a mais barata, né? E vamos vender a mais cara. Aqui nosso lucro está de R$ 470. Preço da ação 114. Então a gente está com um lucro máximo aqui de R$ 410 e o nosso prejuízo máximo de 1.540. Só que a nossa margem de segurança aqui ficou muito maior. Vamos ver o nosso percentual de lucro. Quanto que deu aqui? 1.530. 30% de lucro. Tá? As opções elas vencem daqui 10 dias. Por que é interessante a gente operar dessa forma? Porque a gente tem essas proteções aqui do gráfico, onde o preço já segurou. Do que a gente simplesmente, as opções vencem daqui 10 dias, ela pode muito bem descer, naquela primeira opção, né, que as nossas linhas estavam aqui em cima. O preço pode descer, ele está muito próximo aqui, então a nossa margem de segurança é muito menor. Tá? Então, nesse caso, o preço está R$ 112,90, ele pode cair até 110,46, que é uma queda aqui de 2%, 2,2%, que ainda assim a gente tem o lucro máximo, só quando ele fura essa barreira aqui do 110, que aí a ação acaba desvalorizando 2,5%, praticamente 3%, a gente começa a ter prejuízo, e nosso prejuízo máximo é quando a ação cair para baixo de 3,5%, que vai dar o 108.
que é o nosso strike. 108 não, né? O nosso strike aqui ficou em 109,10, 111,10. Vamos mudar aqui, ó. 111,10. E 109,10. Tá? Então aqui são os valores exatos. A ação ela pode desvalorizar 1,5%, a gente tem lucro máximo na operação. Quando entra aqui, a gente começa a ter uma diminuição desse lucro, tá? Diminui até ele começar a virar prejuízo. Quando ele passa dessa linha do 109,10, a ação caindo 3,37% aproximadamente, a gente já tem o prejuízo máximo. Ela pode derreter aqui próximo dos 98, 99, cair 12%, que a gente não vai ter um prejuízo maior. Tá? O bom da trava de alta é esse, ele limita o nosso risco, o nosso prejuízo, mas acaba limitando também o nosso lucro, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Dúvidas, coloquem aqui embaixo. A gente sempre vai exemplificar no gráfico, acho que ficou muito mais fácil para a gente entender como que as opções funcionam, né? Esses derivativos das ações, fica muito mais claro que a gente pode bolar estratégia. Poxa, eu quero fazer então aqui um straddle, para dar um exemplo. Eu estou vendo que vai bater nessa região de suporte e o preço pode estourar, mas aí também se ele romper para baixo, ele pode estourar para baixo. De repente é válido a gente fazer uma outra operação que é o strangle, o straddle, para a gente estar exposto nos dois lados, tanto se a ação subir muito quanto ela cair muito. E isso a gente vê no gráfico. É extremamente visual, é muito bom para a gente entender. Foi assim que eu consegui entender de uma forma mais prática do que simplesmente ficar ali decorando tabela. Então é isso, gente. Se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha, tá bom? Manda esse vídeo para quem você acredita que vai se interessar por esse assunto, está em dúvida como que funciona uma trava de alta com put, depois a gente vai lá e vai fazer uma trava de alta com call, tá bom? Então é isso, obrigado de novo, um abraço a todos.